Olá, eu sou o professor Xavier, esse aqui é o meu canal Teodidatas e neste vídeo nós vamos dar continuidade ao estudo da Suma Teológica. Este é o momento de nós estudarmos a questão 3 da primeira parte da Suma Teológica e a questão 3 trata da simplicidade de Deus. Lembrando que eu ainda estou devendo aí um vídeo introdutório dessa nova playlist, né? Assim que eu conseguir um tempinho para elaborar o roteiro e para gravar, não é difícil o roteiro, na verdade, né? É mais para introduzir a playlist, o objetivo da playlist e a divisão da Suma Teológica, né? Explicar o funcionamento da Suma Teológica. Assim que eu conseguir um tempinho, talvez eu inclua uma biografia do Tomás de Aquino também, mas por enquanto eu vou tocando porque o meu objetivo é ir aproveitando para ir fazendo a exposição. Você vai encontrar citações da Suma Teológica lá no meu perfil do Instagram, vou deixar o link aqui na descrição. Aqui na descrição você encontra também o PDF desses slides, que pode ajudar você no seu estudo. E lá no Instagram também eu faço um resumo por escrito de cada questão a respeito da qual eu posto o vídeo, tá? Mas vamos então entrar direto no nosso assunto. Vamos estudar a simplicidade de Deus, assunto que não é simples, de acordo com a questão 3 da Suma Teológica de Tomás de Aquino. Aqui eu preciso esclarecer, para iniciar, que a simplicidade de Deus é uma questão que é majoritária na teologia cristã. A gente já vai tentar entender o que é essa doutrina, né? Mas que esse é um assunto que recebe críticas, especialmente na perspectiva contemporânea, tá? O Alvin Plantinga e o William Lane Craig, por exemplo, que são dois dos maiores apologistas contemporâneos, eles têm lá os seus problemas com a doutrina da simplicidade de Deus. Só para ilustrar, essa ideia de que Deus é igual aos seus atributos e que os seus atributos não diferem entre si, então faria com que Deus fosse os seus atributos. Isso, por conta da ontologia do Plantinga, faria com que Deus fosse uma ideia abstrata e não um ser, um ente. Então o Plantinga acaba desenvolvendo as implicações da doutrina da simplicidade de Deus à luz da própria ontologia dele, e aí ele vai chegar nesses problemas. Tá? O Craig, por exemplo, afirma que a ideia de que Deus é ato puro ela pode ser problemática porque você pode pensar em mundos possíveis nos quais Deus ainda não atualizou determinadas situações, então ali naqueles diferentes mundos possíveis, inclusive no presente, no mundo atual, haveria potencialidades em Deus, né? Haveria potências em Deus. Mas isso são críticas específicas e eu não quero aprofundar essas críticas à perspectiva da simplicidade de Deus. De qualquer forma, a simplicidade de Deus, ou a doutrina da simplicidade de Deus, parte de afirmações muito tranquilas do ponto de vista bíblico, né? Especialmente a ideia de que Deus é um espírito, a ideia de que Deus não é composto, né? Deus não é composto em partes. Essas questões são tranquilas e a partir daí se deduz, se deriva essa doutrina da simplicidade de Deus. Talvez todas as implicações dessa doutrina, se nós considerarmos todas as implicações dessa doutrina, nós podemos chegar a alguns problemas, como fazem o Plantinga e o Craig, mas com essa pequena notícia a respeito das críticas, eu vou me ater à doutrina como exposta pelo Tomás de Aquino na questão 3 da Suma Teológica, né, da primeira parte da Suma Teológica, e eu preciso ressalvar que o esquema a partir do qual o São Tomás trabalha a doutrina da simplicidade de Deus é a metafísica aristotélica. Então vão ter alguns conceitos da metafísica aristotélica que eu vou precisar explicar aqui ao longo da exposição do assunto, tá bom? E vamos direto então para a nossa introdução aqui com uma citação mesmo do Tomás de Aquino, tá? Lembrando que ele acabou de demonstrar na questão 2 se Deus existe. A questão 1 trata da sagrada doutrina, da teologia, poderíamos dizer da teologia bíblica, da teologia revelacional. Tomás de Aquino não está interessado em teologia natural aqui, ele está interessado na teologia da revelação, embora ele trabalhe também questões de teologia natural. Mas agora então ele vai, tendo estabelecido a existência de Deus, agora ele quer saber como Deus existe, né? Como é essa existência? Conhecida a existência de uma coisa, resta inquirir como existe, para que se saiba o que é. Porém, como não podemos saber o que é Deus, mas o que não é,
não podemos considerar como é, mas como não é, uma obviedade, né? Então ele vai fazer uma apreciação negativa. Em razão do caráter transcendente de Deus, ele vai considerar, para tentar entender como Deus é, na verdade, compreender como Deus não é. Tá? E por isso ele chega à doutrina da simplicidade de Deus. O artigo 1, se Deus é corpo. E aí a resposta é, Deus não é corpo. Por quê? Porque Deus é espírito. João 4, 24. E aqui existem dois pontos que são essenciais para a análise que o Tomás de Aquino vai fazer, tanto para essa doutrina da simplicidade de Deus, quanto para os próximos pontos que ele vai trabalhar também, as próximas questões. Tá? Eu fui investigar, em razão de um artigo que eu estou escrevendo a respeito do molinismo, fui investigar de forma mais detalhada como o Tomás de Aquino trabalha o conhecimento de Deus lá na questão 14, lá adiante. Então, em razão do conhecimento de simples inteligência e do conhecimento visionário, né, que equivalem ao conhecimento natural e ao conhecimento livre molinistas, eu fui lá para a questão 14. E lá ele vai estar constantemente trabalhando com essa ideia de que Deus é um ato puro, ou puro ato. Né? Em Deus não há potência, Deus é puro ato. Nós somos seres humanos, né? Nós como criaturas criadas temos em nós potência e essa potência é atualizada. No caso do ser humano, a potencialidade do ser humano é a felicidade. Né? O ser humano tende para Deus, tende para se tornar, para ser feliz, e felicidade significa o pleno desenvolvimento das virtudes, felicidade significa desfrutar de Deus. Tá? Então o ser humano ele não é ato puro, o ser humano é potência que vai sendo atualizada, porque nós temos essa potencialidade. Se nós quiséssemos verificar assim, ou explicar, né, nós temos em nós essa possibilidade de nos tornarmos semelhantes a Deus, porque fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Tá? Mas além dessa questão da consideração de Deus como ato puro, que é uma das bases para o estabelecimento da doutrina da simplicidade de Deus, tá? E o que é essa doutrina da simplicidade de Deus? Né? De novo, é a ideia de que Deus não é composto de partes, Deus não tem um corpo, Deus é um espírito, né? É a ideia de que Deus é ato puro, é a ideia de que Deus é o primeiro motor imóvel, né? Ou quer dizer, lembrando que a ideia de movimento de Aristóteles tem a ver com a atualização da potência, né? Quando você transforma algo de potência em ato, ou quando você tem a transformação da potência em ato, isso é movimento para Aristóteles, tá? E Aristóteles, ou melhor, Tomás de Aquino, ele afirma que nenhum corpo move sem ser movido, tá? Nenhum corpo move sem ser movido. Quer dizer, então, para que um corpo mova, ele precisa também ser movido, né? Então isso demonstra aí a composição, né, o caráter composto dos corpos. Mas Deus, sendo o primeiro motor imóvel, ele move sem ser movido. E isso, essa questão, né, essa conclusão que é estabelecida lá a partir do argumento cosmológico em Tomás de Aquino, ela aponta também para a simplicidade de Deus. Tá? Já vimos a questão do ato puro, né, ou do puro ato. Também Deus é o mais nobre dos seres. E a alma é o princípio vital do homem. Né? A alma é considerada o princípio vital do homem, a alma é a forma do ser humano, a gente já vai falar sobre forma também. A alma é mais nobre do que o corpo. Tá? Então, se Deus é o mais nobre de todos os seres, ele não pode ter um corpo porque ele é mais nobre do que os seres corpóreos. Então ele tem que ser considerado um ser espiritual nessa analogia feita com a alma do homem. E aí, então, agora nós vamos ver como foi importante o trabalho que o Tomás de Aquino fez a respeito da linguagem analógica, né, da teologia na questão 1. Tá? Veja só algumas citações aqui. O homem é considerado imagem de Deus não pelo corpo, mas pelo que o torna mais excelente que os outros animais. Ora, o homem é mais excelente que todos os animais pela razão e pelo intelecto, donde pelo intelecto e pela razão, que são incorpóreos, é a imagem de Deus. Então, o intelecto e a razão, que são incorpóreos, né, não fazem parte do corpo, que estabelecem aí a imagem de Deus no homem. E eu me lembro agora do argumento da razão, inclusive,
que o C.S. Lewis usa para abrir uma cunha, né, no natural em direção ao supranaturalismo. O vídeo sobre milagres, especialmente com a abordagem do C.S. Lewis, vou deixar aqui na descrição desse vídeo também, tá bom? Mesmo que é próprio da situação, não se atribui a Deus, senão por semelhança. Assim diz-se que se assenta por causa da imobilidade e autoridade, e que está de pé por causa da força em debelar tudo que se lhe opõe. Aqui é a linguagem analógica, a linguagem antropomórfica que a Escritura usa a respeito de Deus, né? O fato de que a Escritura descreve Deus assentado no trono para julgar não significa que ele de fato tem um corpo para se assentar, né? E aqui então, para encerrar, não nos aproximamos de Deus com passos corpóreos, pois está em toda parte, mas com afetos mentais. E do mesmo modo dele nos afastamos. Para mostrar que até mesmo quando o homem se aproxima de Deus, ele não se aproxima com o seu corpo, né, mas com afetos mentais, com uma disposição mental. O ato de nos ajoelharmos na oração, na verdade, ele é uma expressão corporal daquilo que acontece de maneira interna em nós, né, no nosso coração, ou usando a linguagem do Tomás de Aquino aqui, é uma expressão corporal daquilo que é incorpóreo, né, desse afeto racional, desse afeto mental que nós utilizamos para nos aproximar de Deus. Artigo 2. Se em Deus a composição de matéria e forma. Então, forma aqui significa a atribuição da essência da coisa, tá? Forma aqui não é a forma que a matéria toma, né? Mas é o específico arranjo da matéria de tal maneira que a essência da matéria e a finalidade da matéria seja apreendida. Então, o homem ele é um composto de matéria, né? Hoje, numa perspectiva contemporânea, nós somos compostos aí de moléculas de carbono, de água, né? Mas qual é a diferença do homem para um monte de adubo, por exemplo, né? A diferença do homem para um monte de adubo é a forma. E a forma não significa apenas o desenho exterior, né? A forma significa, nesse sentido, a essência e a finalidade, tá? Nessa perspectiva aristotélica. É impossível haver matéria em Deus, afirma Tomás de Aquino. Por que é impossível haver matéria em Deus? Então nós poderíamos apenas aprender a forma, ou Deus como a forma das formas, né? Porque Deus é ato puro, tá? Deus não é bom por participação na bondade. Então, quando a gente diz que Deus é bom, não é por participação na bondade. Quando nós dizemos que o homem é bom por participação na bondade. E essa bondade vem de Deus, na verdade, como nós vamos ver, essa bondade é o próprio Deus, tá? Todo agente age por sua forma, mas Deus é o agente primeiro, logo deve ser por forma pura. De novo, o argumento do primeiro motor, tá? Então, aqui a gente vê por que é que a Tomás de Aquino, nessa perspectiva aristotélica, está afirmando que Deus é forma pura. Tá? Agora, aqui, de novo, a linguagem analógica na teologia. Né? A alma é atribuída a Deus por semelhança no agir, pois como pela nossa alma é que queremos alguma coisa, assim consideramos agradável à alma de Deus o que lhe é a vontade. A ira e outras paixões se atribuem a Deus por semelhança de efeito, pois sendo próprio do irado punir, a ira de Deus se chama punição metaforicamente. Ali, ó, de novo, a metáfora, né, nas escrituras e a analogia na doutrina sagrada. Se Deus é idêntico à sua essência ou natureza, e aqui é um princípio básico da doutrina da simplicidade divina, né? Em Deus, a existência se equivale à essência, tá? Em Deus, a existência equivale à essência. Dizer que Deus é de tal maneira é dizer que Deus existe simplesmente daquela maneira, tá? Então, a afirmação da essência, daquilo que Deus é, para a afirmação da própria existência de Deus se confundem, e esse é um ponto fundamental da doutrina da simplicidade de Deus. Dizemos que Deus não somente é vivo, mas que é a vida, como faz a Escritura. João 14,6. Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ora, a vida está para o vivente como a deidade para Deus. Logo, Deus é a própria divindade. Vem aqui para baixo para perceber o seguinte. A gente pode falar da humanidade como a característica de ser humano, né, a essência de ser humano,
em comparação com o homem enquanto um ser individual, certo? Então, quais são as características da humanidade? Né? Essas características então estão presentes no homem, a humanidade como um conceito universal, né? Agora o homem como um ser individual, um ser particular da humanidade. No que diz respeito à divindade ou deidade, não existe essa relação da divindade como um conceito universal e Deus como um ser particular. O próprio conceito de divindade se confunde com a pessoa de Deus enquanto um ente particular. Tá? Então é isso que acontece na relação de seres humanos, né? Ou em qualquer outra coisa. Você poderia pensar na essência de um animal e num animal particular. Isso não se verifica em Deus. Em Deus a essência se confunde com a própria existência, com a própria individuação do ser. Tá? Porque Deus é um ser único, certo? Ora, a individuação dos seres não compostos de matéria e forma não se opera pela matéria individual, isso é, por uma determinada matéria, mas antes as próprias formas por si se individuam. Por onde, em tais seres, essas formas mesmas é que hão de necessariamente ser os supostos subsistentes, não diferindo do suposto de natureza. Ora, como já demonstramos, não sendo Deus composto de matéria e forma, há de por força ser a sua divindade e a sua vida e o que mais dele se predicar. Tá? Então aqui Tomás de Aquino está apenas fazendo uma explicação, né, no seu linguajar, na sua linguagem, dessas coisas aí que eu tentei explicar para você. Tá bom? Artigo 4. Se em Deus se identificam essência e existência. Agora aqui é uma consequência daquilo que foi estabelecido no artigo 3. O que é existe num ente ou é causado pelos princípios deste. Então, por exemplo, a faculdade de rir é inerente à humanidade. Então nós rimos porque somos seres humanos. Ou é causado por algo exterior. O calor da água é causado pelo fogo. Tá? Então o que existe num ente, né, o que existe em nós, ou é causado pelos princípios nossos próprios, quer dizer, a humanidade dá causa a uma série de coisas, ou algo exterior causa, então, outras coisas, né, no ente. Entes nos quais a essência difere da existência devem ter a sua existência causada por algum ser exterior, porque a essência não é capaz de dar causa à existência. Tá? Então, isso aqui serve para nós. A nossa essência é diferente da nossa existência. A nossa existência depende da nossa individuação, né, na substância, e nós vamos falar mais adiante da substância. Tá? Então, se em nós a existência difere da essência, nós precisamos, é necessário que nós tenhamos sido causados por um ente exterior. Mas em Deus isso não acontece. Né? Portanto, e necessariamente, o ente cuja existência difere da essência há de ter aquela causada por outro ser. Mas isto não se pode dizer de Deus, pois já provamos ser ele a causa eficiente primeira. Logo, é impossível que em Deus a existência seja diferente da essência. Veja que sempre, de novo, Tomás de Aquino está retornando à afirmação de Deus como causa eficiente primeira ou como primeiro motor imóvel. Né? O argumento cosmológico é muito forte aqui para verificação da doutrina da simplicidade divina em Tomás de Aquino. Se Deus pertence a algum gênero, artigo 5. Aqui a gente precisa entender o que é a relação gênero-espécie. Tá? Então, para ilustrar, gênero, animal, espécie, homem, animal racional. Tá? Então, o que é a espécie? A espécie é o gênero mais a diferença. Então, aqui você vê, o homem é um animal, gênero mais racional, que é a diferença. O racional é o que estabelece a diferença do homem enquanto espécie em relação aos demais animais, né, do gênero animal. Tá? Essa estrutura de modo algum se aplica a Deus. Por quê? Porque Deus é um ser único. Né? Você não vai conseguir estabelecer uma diferença de Deus para algum outro ser pertencente ao seu gênero. Tá? De maneira que você não pode estabelecer essa relação gênero-espécie para com Deus. Deus não pertence a nenhum gênero, é a solução de Tomás de Aquino aqui para o artigo 5. Se em Deus há acidentes, aí aqui a gente precisa entender também o que são acidentes nessa perspectiva aristotélica. Né? Uma diferença entre essência e acidentes. A essência é a qualidade primária, né? Aquilo que identifica
um ser como pertencente a um determinado gênero, né? E os acidentes como ou de uma determinada espécie, e os acidentes como qualidades secundárias de uma essência, que não alteram aquilo que ele é. Então veja, quando nós falamos que o ser humano é um animal racional, então a racionalidade é o que estabelece a essência do ser humano. O ser humano é racional por essência. Mas o ser humano pode ser sábio ou tolo, viciado ou virtuoso, né, alto ou baixo, gordo ou magro, por acidente. Se você é um ser humano gordo ou magro, baixo ou alto, isso não altera a sua essência. Na sua essência você é e continuará sendo um ser humano. E mesmo que a essência do ser humano seja a racionalidade, se não, você for meio tolo, né, não for muito sábio, isso não vai alterar a sua essência. Todas essas questões são questões secundárias, são qualidades acidentais, são acidentes, certo? E aqui você também precisa entender o que é a substância, tá? Não dá para confundir, na perspectiva da metafísica aristotélica, a essência com substância. A essência é aquela qualidade geral, né? A essência é o que estabelece ali a forma como você pode identificar algo como uma espécie, né? A substância é o ser individualizado dos entes, tá? Na substância você vai ter a essência mais os acidentes. Então, quando você considera que você é um ser racional, né, um animal racional, mas que é alto, baixo, gordo ou magro, enfim, quando você vai descrevendo, claro, agora nós vamos ter que optar, né? Alto, magro, sábio, etc, etc, virtuoso. Aí você está individuando os acidentes e a partir da essência mais os acidentes você tem a substância, tá? Quando falamos de um sujeito específico, nós estamos tratando da substância. Então, quando eu falo do ser humano Carlos Xavier, eu estou falando da substância desse ente, tá? Bom, agora algumas citações para estabelecer que em Deus não há acidentes. A virtude e a sabedoria não se atribuem univocamente a Deus como a nós, como a seguir se verá. Tomás de Aquino vai trabalhar sobre isso na questão 13 da primeira parte. Donde se não segue que os acidentes existam em Deus como em nós. Sendo a substância anterior aos acidentes, os princípios destes se reduzem aos daquela. Mas, para que todos os seres dependam de Deus, não é necessário que ele seja o primeiro no gênero da substância, senão o primeiro fora de todo gênero relativo ao ser total. Então aqui é uma questão importante. Ó. A substância, ela na verdade é anterior aos acidentes. Os acidentes decorrem da substância enquanto individuação de cada ser, de cada ente. Né? O que Tomás de Aquino está dizendo é que para que todos os seres dependam de Deus, ele não vai ser o gênero da substância, né? Aqui ele está fazendo essa discussão específica também, mas ele vai ser o primeiro fora de todo o gênero relativo ao ser total, de qual os demais seres, independentemente do gênero e da espécie, né, retiram a própria existência ou recebem a própria existência. Tá? Artigo 7, agora se encaminhando para a conclusão, né? Se Deus é absolutamente simples, lembrando que simplicidade significa não ser composto. E aí vai ter essa discussão entre composição e simplicidade na perspectiva da perfeição. Nos seres causados, a composição é melhor do que a simplicidade. Em Deus, a simplicidade é a perfeição. Deus não pode ser composto por ser a causa primeira. De novo, o recurso ao argumento cosmológico, né? Agora a citação, antes era só uma explicação minha, por isso que estava em itálico. Todo composto terá causa, pois coisas entre si diversas não se reduzem à unidade, senão por um princípio que as unifique. Ora, Deus não tem causa, como já demonstramos. Para nós, os seres compostos são melhores do que os simples, porque a perfeição da bondade da criatura não se encontra no simples, mas no múltiplo. Ao contrário, a perfeição da divina bondade está na simplicidade. Aqui a analogia opera uma inversão, né? Para nós, para que nós compreendamos um ser humano perfeito, ele precisa estar composto de muitas características, né? Pelo contrário, para Deus, a perfeição de Deus, a perfeição da divina bondade, por exemplo, está na simplicidade. Tá? Aqui, a simplicidade acaba se tornando a causa da multiplicidade em nós, né? Da complexidade em nós. E artigo 8, se Deus entra na composição dos outros seres. Tá? De alguma maneira, se da essência divina, ou da substância divina, seria possível cogitar que Deus entrasse na composição dos outros seres, né?
E a resposta de Tomás de Aquino aqui é bem singela, né? E de novo, o recurso aqui é o argumento ontológico. A causa primeira governa todas as coisas sem se misturar a elas, ou sem misturar-se a elas. Tá? E aqui então, com isso, são 8 artigos nessa questão. Nós encerramos o estudo da questão 8, que trata da simplicidade de Deus. Eu espero que essa doutrina, que não é uma doutrina simples, apesar do nome, a doutrina da simplicidade de Deus, tenha ficado um pouco mais clara para você a partir desse vídeo. Tá? Eu procurei não me focar nas críticas à doutrina da simplicidade de Deus, mas eu até posso eventualmente fazer isso num outro vídeo. Fazer um vídeo trabalhando a simplicidade de Deus, não na perspectiva estritamente tomista. Aqui, a simplicidade de Deus foi trabalhada de acordo com a maneira como Tomás de Aquino trabalha na Suma Teológica, né? Porque o objetivo dessa série aqui é fazer a exposição da Suma Teológica. Eu espero que esse vídeo tenha sido interessante, que eu tenha de alguma forma conseguido trazer essa questão, que é uma questão teológica, uma questão filosófica complexa, apesar do nome da simplicidade, né, para a sua realidade mais próxima, né, que eu tenha ajudado você a compreender melhor esse assunto. Se você gostou do vídeo, não se esqueça então, por favor, de deixar o seu like, de se inscrever no canal, de compartilhar o vídeo, de deixar o seu comentário. Isso também é sempre muito importante, tá bom? Lembrando que aqui na descrição você vai encontrar o link para essa playlist, você vai encontrar o link para o vídeo dos milagres do C.S. Lewis que eu mencionei, você vai encontrar também o link para o webinário sobre apologética, né? Eu falei bastante de argumento cosmológico, então você vai encontrar uma versão nova, né? Uma versão atual do argumento cosmológico lá no webinário sobre apologética, e você vai encontrar também o link para os slides em PDF dessa apresentação que eu usei aqui, desse PowerPoint que eu usei aqui como base para o vídeo, tá bom? Um forte abraço, que Deus abençoe você e até a próxima.